Fala, meu querido aluno, tudo bem? Tudo certinho? Vamos lá, vamos trabalhar com os princípios de direito penal. Você já deve estar cansado de saber que toda matéria, para que ela comece bem, é importante você identificar toda a base, todo o solo sobre o qual toda a disciplina irá se desenvolver. Então, no direito penal não vai ser diferente. Um dos primeiros e mais importantes pontos a serem abordados e estudados constitui a parte principiológica. Então, nós vamos trabalhar com os princípios de direito penal. Nós vamos trabalhar aí basicamente com 10 princípios. Lucas, são todos os princípios? Lógico que não, meu filho. Todo conteúdo novo, vou dar um exemplo aqui, na parte de territorialidade, está lá no artigo 5º, você tem toda uma gama principiológica distinta de todas essas que nós vamos ver agora. Então, o que nós vamos estudar nesse momento são princípios gerais, são princípios para você conseguir compreender a dinâmica e a dimensão da disciplina. Maravilha? Vamos lá. O nosso primeiro princípio é o princípio, que eu vou chamar de P aqui, princípio da legalidade. Aí você já pode me perguntar, Lucas, qual princípio é mais importante? É o da legalidade, porque nós vamos estudar ele em primeiro lugar? Eu te falo, não. Eu gosto de trabalhá-lo em primeiro plano porque, a partir dele, toda a disciplina se desenvolve. A gente consegue constatar algumas premissas essenciais aqui para o desenvolvimento da disciplina. E sem contar que inúmeras questões de concurso elas vão trabalhar justamente em cima deste princípio. Olha só, então o princípio da legalidade, ele já tem referência legislativa no artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal e também no artigo 1º do Código Penal. E aí eu te pergunto, para ter disposição na Constituição Federal e no Código Penal, será que ele tem importância ou não? Pô, é lógico que tem importância. Então a gente vai identificar todas as suas nuances a partir de agora. Basicamente, o artigo 1º do Código Penal e o artigo 5º, inciso 39 da Constituição, estabelecem que não há crime ou pena sem lei anterior que os defina. A redação não é exatamente essa que eu estou fazendo. Eu estou enxugando o alcance aqui para que você consiga identificar tudo que a gente precisa. Então, basicamente é o seguinte, não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Não há crime e não há pena sem uma lei anterior que os defina. A gente consegue fragmentar aqui o princípio da legalidade em alguns momentos. A gente pode colocar aqui, ó, não há crime ou pena sem lei, que a gente vai chamar de 1. Essa lei deve ser anterior ao fato, que a gente vai chamar de 2. E essa nova lei, ela deve definir o fato delitivo, que a gente consta aqui como número 3. De antemão, eu também preciso enfatizar que vocês podem encontrar algumas diferenças de nomenclatura. Por quê? Eu, Lucas, eu gosto de trabalhar o princípio da legalidade como este macro. Agora, tem gente que gosta de fragmentar aqui o princípio da legalidade. E justamente essa fragmentação já foi objeto de uma prova lá no ano de 2012 ou 2013, no estado de Minas Gerais, tá? Caiu lá para delegado de polícia de Minas Gerais. E como que era essa questão? Justamente pedindo qual era a composição do princípio da legalidade. Bem, então você tem basicamente uma lei que define, que regulamenta o crime, e essa lei é anterior ao fato. Então a gente pode dizer que o princípio da legalidade, ele se desmembra em princípio da reserva legal e também princípio da anterioridade. Então, princípio da reserva legal e princípio da anterioridade.
No que consiste, então, essa dicotomia? A reserva legal nos traz a ideia de reserva de lei. Então, é somente a lei quem vai criar o conteúdo criminoso. Então, dá pra gente deixar. O que é a reserva legal? Ó, só a lei que cria o crime e prevê a respectiva pena. Fechou. E o que é a anterioridade? Veja, a lei ela deve ser criada antes de instituir uma punição. Então, veja, imagine que eu estabeleço um crime no dia de hoje de que não é possível andar com a camisa de um time na rua. Ah, você escolhe um time aleatório, não pode andar com a camisa de determinado time na rua. Eu posso punir as pessoas que andaram com camisa na rua anteriormente? Não posso, por quê? Porque a lei ela deve ser anterior ao fato. Então, primeiro eu tenho a lei para que, a partir do seu momento de vigência, eu consiga punir o indivíduo pelo fato que consta no texto daquela lei. Juntando todo esse trem, você tem o princípio da legalidade. Legal? Aí você vai ter lá, o Rogério Greco, por exemplo, ele gosta de trabalhar princípio da legalidade como sinônimo de reserva legal. Aí você precisa ter traquejo de prova. Você precisa identificar se o seu edital traz referência bibliográfica. No grosso, na maioria das vezes, vai cobrar aqui mesmo o princípio da legalidade, mas é importante você ter intimidade com o edital para você ver se há a possibilidade de uma cobrança distinta, de uma cobrança isolada, como é esse posicionamento do Rogério Greco. Então aqui é o nosso esqueleto. Então, fragmentamos aqui o princípio da legalidade em 3 momentos. E eu vou reportar esses momentos aqui, mas sempre fazendo referência ao texto legal, beleza? Então, olha só, o nosso primeiro recorte ali foi de estabelecer a terminologia lei. Não há crime sem lei que defina uma determinada conduta. Então você precisa atentar aí que a lei é o instrumento normativo que vai regular, que vai criar crimes, e prever as respectivas penas. Aqui a gente já consegue isolar um monte de situação. Por exemplo, a medida provisória, ela pode versar sobre matéria de direito penal? Via de regra, não. Por força do que consta lá no artigo 52 da Constituição Federal, onde se estabelece que medida provisória não pode tutelar sobre direito penal. Show? Beleza? Então, para criar crime, para prever pena, tem que ser lei. Só que eu vou te dar a ressalva também. O STF tem um entendimento que estabelece que a medida provisória ela pode ser utilizada quando em benefício do indivíduo. Então você tem que tomar muito cuidado. Se a questão trabalha nos termos da Constituição Federal, medida provisória pode tutelar sobre direito penal? Nos termos da Constituição Federal, não. E nos termos do entendimento do STF? Opa, aí é possível que medida provisória atue em benefício do indivíduo. Claro, atue em benefício, desde que seja uma medida favorável. Então você vai lembrar que a lei é o nosso instrumento normativo. Portaria, decreto, resolução, ato administrativo não cria crime em hipótese alguma. Então, somente a lei é quem cria crimes e prevê as respectivas penas. O nosso segundo momento ali foi sobre o momento denominado de anterior. Qual é a ideia de anterioridade, então? Não há crime sem lei anterior. Aqui você já vai ficar ligado que a lei deve ser anterior ao fato. Então, primeiro cria-se a lei e dali para frente é que se pune o indivíduo por aquele fato. Lucas, então isso quer dizer que essa lei que foi criada aqui
ela não pode alcançar fatos anteriores, toma cuidado. Toma cuidado com o quê? Quando você trabalha com o princípio da anterioridade, você precisa recordar, e aqui eu vou dar sequência ao item 2, a gente precisa recordar do artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal. Então, sempre que você se deparar com uma situação em que você tenha mais de uma lei dentro de um exemplo ou dentro de uma situação temporal, você vai analisar o seguinte, que o inciso 40 estabelece que a lei penal não retroagirá, salvo em benefício do réu. Então, olha só, a regra é que a lei penal não retroagirá. Então, em regra, a nova lei não alcança os fatos anteriores à sua vigência. A lei, ela só se aplica aos fatos pretéritos, aos fatos passados, se for em uma situação de nítido benefício para o indivíduo. Então, a lei penal não retroagirá, salvo em benefício do réu. Então, a gente tem como regra aqui o princípio da irretroatividade da lei penal, enquanto que a exceção permite a retroatividade benéfica da lei penal. Eu vou dar 2 exemplos aqui e você vai ver como não há dificuldade para que a gente compreenda todo esse conteúdo aqui. Eu vou fazer um desenho. Quando você trabalhar com sucessão de leis no tempo, isso aqui já tem que estar bem azeitado na sua cabeça. Então, nós temos aqui uma linha do tempo que é representada por esses 2 colchetes aqui. Cada colchetinho desse representa o período de vigência de uma lei. Então, imagina que você tem aqui a Lei A e aqui a Lei B. Essa Lei A previa para o crime aqui uma pena... vou colocar só o número da pena aqui, de 2 a 4 anos. A nova lei prevê para esse mesmo fato uma pena de 3 a 5. Suponha que o indivíduo A tenha praticado o fato aqui durante a vigência da Lei A. Então, nosso amigo praticou o fato durante a vigência da Lei A. Você vai entender que a lei que está em vigência na data do fato, ela vai abraçar esse fato e vai regulamentar a situação jurídica dele. Só que é lógico, desenhando 2 cenários aqui fica muito fácil de se entender. Eu preciso que você entenda que a lei penal, quando ela é consolidada, quando ela é construída para durar para sempre. Só que, por vezes, o legislador pode entender pela sua reformulação. Então, veja, nós temos aqui uma Lei A. Estava em vigência, o indivíduo estaria sujeito a uma pena de 2 a 4 anos. E aí aquele processo enrola, até que, aqui surgiu uma nova lei regulamentando esse mesmo fato. Só que agora, a pena prevista para esse indivíduo é uma reclusão, é uma pena que ele pode pegar de 3 a 5 anos. A nova lei é melhor ou é pior para ele? É lógico que é pior. A pena é maior, ainda que em abstrato aqui, a possibilidade de pena é maior. Então, o que vai acontecer? Nós avançamos ao período de vigência de uma nova lei. O que a Constituição Federal estabelece? Que a nova lei não retroage, ela bate num muro imaginário que você tem aqui no início do período de vigência da nova lei. Então, a nova lei penal, ela não alcança fatos anteriores, portanto, ela não retroage. Tá, mas nesse caso aqui, qual lei que vai ser aplicada para esse indivíduo, então? Vamos separar 2 situações.
Para esse fato aqui, mesmo que a Lei A tenha sido revogada, ela vai ser aplicada mesmo depois de ter sido revogada, porque esse aqui é um fenômeno denominado de ultratividade. Tudo bem? Beleza? Então aqui a lei, ela vai ser aplicada mesmo depois de revogada. A lei B, ela vai ser aplicada aos fatos que forem praticados da sua vigência para frente. Show? Isso aqui tem que estar muito claro. Posso explorar um pouquinho mais aqui, Carlos? Então vamos lá. Olha o meu segundo exemplo. Exemplo 2. Agora, para consolidar o artigo 5º, inciso 40. Então vamos lá, vamos trabalhar com a mesma situação. Você tem dois momentos temporais e você tem duas leis aqui. Você tem a lei A e você tem a lei B. Só que agora a lei da data do fato previa uma pena de 3 a 5, vou colocar a situação contrária. E a nova lei, uma pena de 2 a 4. O indivíduo praticou o fato aqui, enrolou, aqui a gente tem aquele muro imaginário, mas chegamos à vigência de uma lei B. E aí, o que você vai analisar? Você tem o mesmo fato, mas você tem duas legislações possivelmente aplicáveis. Qual que é melhor para ele aqui? Porra, a nova situação é melhor para ele. Porque na data do fato a pena era de 3 a 5, mas a nova lei fala a pena de 2 a 4 anos. Nesse cenário aqui, olha o que vai acontecer. A lei B, ela volta para alcançar aquele fato. Esse fenômeno aqui a gente chama de retroatividade da lei penal benéfica. Tudo bem? Deixa eu escrever esse retroatividade melhor aqui, senão vou apanhar. Não vou não. Para. Aqui então a gente tem a retroatividade. Beleza? Retroatividade da lei penal benéfica. Então a gente só está consolidando a ideia do que está previsto no artigo 5º, inciso 40. A lei penal não retroagirá, salvo em benefício do réu. Fechou? Então, os dois pontos mais importantes aqui. Primeiro, é só a lei quem cria crime, e a lei penal, ela só anda no tempo se for para beneficiar o indivíduo. E quando a gente fala aqui que é só a lei quem cria crimes, a gente resvala numa situação que é a denominada analogia. Então, uma determinada situação em que você tem para uma situação algo escrito, mas para uma outra situação absolutamente idêntica, você não tem o mesmo respaldo legislativo. O que você faz? Você pode, eventualmente, se valer da analogia. Mas agora, então a analogia é aplicar uma disposição que está escrita para uma outra situação onde exista lacuna de lei. Isso é possível? Veja, se você utilizar uma disposição emprestada, vamos colocar esse emprestada entre aspas, se você usar uma disposição emprestada, algo que não está representado por lei, para criar um crime, é possível? Não. Por quê? É só a lei quem cria o crime. Agora, existem situações que podem impactar aqui ou permitir determinadas aplicações. Veja só, imagine o seguinte, lá no artigo 121 do Código Penal, nós temos a tutela da vida, uma vez que se pune a ocorrência do homicídio. No parágrafo 3º, nós temos o homicídio culposo. No parágrafo 5º, nós temos a possibilidade de perdão judicial. O que é isso? O magistrado, o juiz, se perceber que as consequências da conduta são tão graves que torne desnecessária a imposição de pena, ele pode perdoar o agente.
Legal. Então aqui a gente tem uma representação de que é possível a ocorrência do perdão judicial, e a gente vai estudar no momento oportuno isso aqui, quero que você fique bem tranquilo. Mas você tem a possibilidade de aplicação do perdão judicial para determinados ilícitos. Agora veja, no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, a gente tem a previsão do homicídio culposo causado na condução de veículo automotor. Então, no 302, a gente também tem a previsão de um homicídio culposo. Só que o que muda aqui é a forma de execução do delito, porque aqui acontece na condução de veículo automotor. Então você tem aqui homicídio culposo no Código Penal, homicídio culposo no CTB. O que está se tutelando, protegendo? A vida em ambas as situações. Só que lá no Código de Trânsito Brasileiro, a gente não tem essa previsão do perdão judicial. Porra, isso parece justo? Você tem uma lacuna legislativa aqui, você não tem a possibilidade de aplicação do perdão judicial. O que pode acontecer? Você pode utilizar desse perdão judicial e aplicá-lo a esta situação do artigo 302 do CTB a partir de analogia, a partir de um critério analógico, valendo-se de uma situação de lacuna de lei. Mas o que você vai lembrar? Que essa analogia, ela só é permitida in bonam partem. Ou seja, a analogia só é permitida para o bem da parte. Tranquilo? Show de bola? Então agora só para a gente fazer o arremate sobre as três situações ali, sobre os três fragmentos que nós dividimos o princípio da legalidade, a descrição normativa dele, a gente vai colocar aqui o termo que o defina. Não há crime sem lei anterior que o defina. O tipo penal, quando ele é criado, ele precisa ser bem delimitado, ele precisa ser bem definido, ele precisa aparar todas as arestas. Então aqui nós temos o chamado princípio da taxatividade, princípio da taxatividade, que visa implementar essa ideia de que o tipo penal ele não pode ser aberto, ele não pode dar margem para nenhum tipo de interpretação. Ele tem que ser sólido, ele tem que ser fechado. Tranquilo? Fechou? Então, com isso, nós arrematamos esse encontro envolvendo o princípio da legalidade, que é um princípio expoente, é um princípio que você deve dominar todos os termos e as três vertentes que nós apontamos nesse encontro. Valeu? Até a próxima, um grande abraço, tchau, tchau.